Bom dia a todos. Eu vou começar a conversar um pouquinho com vocês, antes de nós passarmos a palavra para o Dr. Luiz Gustavo Abdala, para nos falar sobre ECMO. Queria dizer primeiro que é muito bem-vindo a todos, bom dia. É um prazer estar nessa reunião aberta novamente, que nós iniciamos esse programa no ano passado. Temos feito, como os senhores sabem, essa reunião uma vez por mês, com temas, cada vez com um tema e cada vez com um palestrante. Já temos uma programação que está sendo divulgada para todo o ano, e teremos umas outras reuniões em horários extraordinários, do ponto de vista com o site, com o YouTube, com convidados de fora do serviço. É uma inovação, na verdade, em relação ao que nós fizemos em 2020. Hoje nós temos o prazer de contar com o Dr. Luiz Gustavo Abdala, que participa do grupo de transplante de pulmão e é o coordenador do ECMO aqui no complexo HC-INCOR. E então o Gustavo vai nos falar sobre o tema agora de ECMO. Gustavo, passo, e depois haverá uma discussão de caso em seguida. Lembrando que o horário final para terminar é às 9 horas. O tema de hoje é ECMO e cirurgia torácica. Vou falar um pouquinho de ECMO geral, suas definições, um pouco de história, só para contextualizar um assunto que está tão na moda, e ECMO em cirurgia torácica. Do ponto de vista de definição, ECMO é uma oxigenação através de uma membrana de circulação extracorpórea. É um dispositivo de assistência circulatória mecânica, no qual o sangue ele é normalmente drenado por uma veia de grosso calibre, ele circula para fora do corpo por uma bomba mecânica, e é passado por dentro de uma membrana. Essa membrana, ela satura a hemoglobina de oxigênio e tem um alto poder de remoção do gás carbônico, e é reinfundido na circulação. A oxigenação sempre é determinada pelo fluxo da ECMO, que pode variar de 2 a 4 mil ml por minuto, a depender das rotações por minuto. Ele é uma bomba centrífuga, e a eliminação do CO2 ela é sempre controlada ajustando a taxa do fluxo que é administrado através da membrana, é o que a gente chama de gas sweep. Um pouquinho de história. Em 1965, esse autor, Rashid e colaboradores, foi o primeiro que usou oxigenação de bolha em um recém-nascido que tinha acabado de entrar num quadro de uma insuficiência respiratória refratária, que se ele não colocasse, o paciente ia acabar morrendo. Então, os primeiros relatos, vocês podem ver que é da década de 60. Em 69, Dorsal e colaboradores também mostrou o uso da circulação extracorpórea em lactentes. Já em 70, Beifes e seus colaboradores também mostraram o uso sucedido de uma membrana extracorpórea como suporte para a correção de defeitos cardíacos. Essa foto é consagrada, acho que em todas as apresentações de ECMO, foi em 1972, é um paciente que teve um trauma torácico, evoluiu com uma ruptura de aorta, e foi instalada a ECMO VA. Um paciente solicitou a presença de um médico, e ele montou esse pequeno circuito que vocês podem ver aqui, essa área mais cinza em torno do leito. Tudo isso era a membrana, ou seja, quase do tamanho do leito do paciente, para poder tentar oxigenar o sangue e reinfundir um sangue arterializado dentro do sistema arterial do paciente. E o paciente acabou tendo um desfecho razoável. Outro caso sucessivo, outro caso bem sucedido na história, foi o Dr. Robert Bartlett, que foi o pioneiro do uso de ECMO em neonato. Essa menina se chama Esperança, uma menina que teve uma aspiração maciça por mecônio, em 1975, e acabou sendo colocado numa ECMO VV para suporte. Esse foi o primeiro relato de uma sobrevida. Tem fotos com ela com 20, 30 poucos anos, e junto com o Dr. Robert Bartlett, quase todas as apresentações do grupo da Elcio, ela é convidada a falar. Ela foi a primeira paciente que teve um desfecho muito bom em relação à ECMO VV. E quais são as indicações de ECMO? Elas podem ser basicamente divididas em 3 categorias, de acordo com o órgão e com o seu suporte. Normalmente é um suporte cardíaco, um suporte respiratório, ou uma combinação dos dois. Em alguns casos, você precisa só de um CO2, remoção de CO2. Aí, nesses casos, nós não necessitamos de uma bomba centrífuga para poder fazer a circulação. É o que a gente usa normalmente, o Novalang. Já teve alguns relatos, teve algumas amostras aqui no Brasil. Hoje em dia, a gente não tem mais esses dispositivos.
ou uma ECMO VV, que provém só oxigenação, e ela é canulada totalmente no sistema venoso, ou uma ECMO VA, que ela dá o suporte tanto respiratório quanto o suporte hemodinâmico. E a canulação é sempre feita numa veia e uma artéria. Quais as indicações básicas de uma ECMO para uma insuficiência ventilatória? Nós podemos classificar em dois tipos. É uma insuficiência hipoxêmica e uma insuficiência hipercápica. Do ponto de vista de hipoxemia, a relação tem que ser sempre abaixo de 150, com uma fração inspirada de oxigênio de 90, um score de Moore acima de 2, o paciente tem que ter uma síndrome do desconforto respiratório agudo grave, e algumas indicações disfunção primária de enxerto pós-transplante, ou mesmo com uma ponte para o transplante pulmonar. Do ponto de vista de CO2, o paciente tem que ter um pH abaixo de 7,15, com uma pressão parcial de CO2 no sangue arterializado do paciente, coletado através de uma EPI acima de 80 mg de mercúrio, e sempre com uma ventilação mecânica excedendo já uma pressão de platô acima de 30 centímetros de água. Em alguns casos, os pacientes retêm CO2, os pacientes mais enfisematosos, e alguns outros pacientes que têm asma de difícil controle, acabam entrando num estado asmático grave, acabam retendo bastante CO2 e pode ser uma indicação de colocação de uma ECMO VV. Agora, a gente tem um boom enorme, né, da história da ECMO, ressurgindo agora com a nossa pandemia, todos nós estamos vivendo isso, mas, na verdade, os primeiros trabalhos relatados do estudo randomizado prospectivo foi em 1979. Foi comparado dois grupos, com 48 pacientes em ventilação mecânica e 48 pacientes em ventilação mecânica mais o uso de ECMO. E, na verdade, mostrou uma tendência já a uma sobrevida muito maior dos pacientes que são colocados em ECMO, mais ventilação mecânica protetora. Para corroborar esse assunto de 79, uma publicação do nosso grupo da pneumologia aqui do professor Marcelo Amato, mostrando que o melhor desfecho de pacientes em ventilação mecânica sempre sugere que o paciente tem que ter uma ventilação mecânica protetora. Se o paciente tem uma mortalidade de 71% numa ventilação convencional, na verdade, fica um desserviço à ventilação mecânica. Então, a gente sempre opta por colocar parâmetros bem baixos e uma ventilação protetora, diminuindo a mortalidade nos dois grupos estudados para perto de 38%. Aqui foi o primeiro trial, o CESAR Trial, da comparação de ECMO, foi um estudo randomizado, que teve 180 pacientes, 90 receberam o tratamento convencional e 90 em ECMO. E vocês podem ver que a taxa de sobrevida de pacientes em ECMO foi muito superior aos pacientes só em ventilação mecânica. E, na verdade, o que se testou, de fato, foi a eficácia da estratégia do encaminhamento dos pacientes, e não o suporte por meio da ECMO. Mas o grupo foi estudado, e o desfecho foi que sempre a ventilação mecânica, mais o uso da ECMO VV, tem um melhor prognóstico, uma melhor sobrevida. Voltando na primeira pandemia, acho que todos nós vivemos isso, foi o HN1 e o CESAR Trial. Aqui é um gráfico pelo número de membranas que foram vendidas no Brasil. Então, vocês podem ver que em 2003, nós tínhamos 5, 6 membranas usadas e vendidas no Brasil. Com o advento da primeira pandemia do H1N1 em 2009 para 2010, a curva começou a aumentar e uma curva sucessivamente em acréscimo até o ano de 2013. Aqui citando alguns trabalhos relacionados ao H1N1, o uso de circulação extracorpórea, o próprio CESAR Trial, que foi publicado no Lancet, e mostrando outros artigos de meta-análise, mostrando que a ECMO é uma ferramenta bastante útil em pacientes em insuficiência ventilatória, principalmente em contexto de uma pandemia. E tem umas taxas de sobrevida acima de 70% em algumas séries de casos. Do ponto de vista de suporte respiratório, os critérios, mais ou menos, que nós temos numa hipoxemia refratária são uma relação PO2 e FiO2 abaixo de 50, com uma FI no aparelho em 100%. E isso, pelo menos, com ΔT de 1 hora. Se o paciente tiver uma relação abaixo de 80, mas com uma FiO2 de 80%, ele tem que ter um período de exposição a esse tipo de relação muito baixa por 6 horas.
ou uma PO2 abaixo de 80, mas com uma FI acima de 80%, por pelo menos 3 horas como resgate de uma possível indicação de ECMO-VV. A hipercapnia também, do ponto de vista do pH, abaixo de 7,20 já nos deixa bastante preocupados, e com otimização do volume corrente entre 4 a 6 ml, a gente sempre tem uma tendência a deixar um volume bem baixo, de 4 ml por quilo de peso, nunca exceder uma pressão de platô acima de 30 centímetros de água, e tentar corrigir a hipercapnia, aumentando um pouco a frequência respiratória. E o limite que nós usamos, calculando a driving pressure, gira em torno de 35 a 38 incursões por minuto. A ECMO também pode ser usada como suporte cardíaco, como previamente mencionado. Alguns pacientes com insuficiência cardíaca acabam evoluindo com choque cardiogênico, uma miocardite fulminante, uma depressão miocárdica relacionada à sepse, uso de circulação extracorpórea prolongada, um choque cardiogênico pós-SEC, uma falência aguda do enxerto pós-transplante cardíaco, e como ponte para dispositivo de assistência ventricular do paciente ter uma insuficiência ventrículo esquerdo, e como ponte para o transplante cardíaco. Nesse caso, todo o suporte hemodinâmico cardíaco é dado por uma ECMO VA, seja ela periférica, seja ela uma ECMO central. Atualmente, no Brasil, a disponibilidade que nós temos do uso das ECMOs são essas três, basicamente, por tipo de canulação. É a ECMO VA periférica, que é canulada uma veia femoral, na grande maioria dos casos, canulada uma artéria femoral, e o sangue é arterializado e devolvido no sistema arterial do paciente com contrafluxo ao ventrículo esquerdo. Numa ECMO VV periférica, o sangue é totalmente drenado e reinfundido, arterializado, no sistema venoso direito. Então, normalmente é pela artéria femoral, pela veia femoral, drenando na jugular interna. A ECMO VA central é basicamente a mesma canulação da SEC, nós usamos uma cânula de duplo ou triplo estágio, sempre no átrio direito, e uma cânula na aorta. Em relação ao que o mundo usa, seria interessante que no Brasil nós tivéssemos a disponibilidade dessa cânula Avalon, que é uma cânula de duplo lumen, que tem uma figura abaixo do paciente à esquerda, que os senhores podem ver. O próprio sangue é drenado pela cânula, passa pela membrana, passa pela bomba centrífuga e acaba sendo reintroduzido dentro do átrio direito, próximo da válvula tricúspide. Esse sangue é jogado no sistema venoso direito, passado pelo sistema ventricular direito, o pulmão o sangue é misturado no pulmão, mas isso permite esse tipo de cânula que o paciente tenha uma mobilização, que tenha uma deambulação, que fique acordado e tenha um suporte melhor do ponto de vista de cuidado de UTI. Essa single cânula aqui, que é o Protect Duo, é uma cânula de inserção periférica, mas é uma cânula VV central. Ela é muito parecida como se fosse um catéter de Swan-Ganz, vocês podem ver ali na radiografia de controle, tem a posição da cânula como se fosse um catéter de Swan-Ganz, entra pelo sistema direito, passa pela tricúspide, passa pelo ventrículo direito e é colocada normalmente no tronco da artéria pulmonar. É uma canulação central com uma cânula única, que também permite um melhor controle do paciente, e esses tipos de cânulas nós não temos aqui. Embaixo, o Nova Lang, nós tivemos algumas amostras no Brasil, e hoje em dia é muito difícil de se encontrar, que é só o dispositivo de remoção de gás carbônico. As modalidades de ECMO, só para reforçar, a ECMO VV sempre serve como um suporte ventilatório, no qual é administrado o oxigênio e a remoção do gás carbônico. No caso, a gente sempre tem que ter uma função cardíaca preservada, e ele não impacta de maneira nenhuma a hemodinâmica do paciente, ele sempre mantém a pré- e pós-carga do sistema ventricular. E sempre com uma estratégia de ventilação mecânica para proteção pulmonar. Os locais de canulação normalmente são fêmuro-jugular, as duas cânulas, ou no caso que eu acabei de citar, no slide previamente citado, foi a cânula única, que é sempre jugular-jugular. A outra modalidade de ECMO é ECMO VA, essa sim, já serve como um suporte hemodinâmico e ventilatório. Ela permite uma perfusão tecidual adequada, ela permite manter o débito cardíaco do paciente, que muitas vezes está em decréscimo, pela patologia que foi citada previamente, infarto, choque séptico, enfim. E sempre é duas cânulas. E a instalação pode ser por procedimento cirúrgico ou punção. E o acesso pode ser tanto periférico quanto central.
Aqui só um guidelinezinho publicado em 2016, quando a gente tem um paciente com uma falência respiratória, a gente sempre classifica ele em falência respiratória hipoxêmica ou hipercapnêmica. Se o paciente tem uma instabilidade hemodinâmica, a gente acaba usando sempre uma ECMO VV periférica. Se o paciente tem uma instabilidade, a gente acaba colocando uma ECMO VA periférica. E se ele tem uma hipercapnia mais uma estabilidade hemodinâmica, a gente pode usar o dispositivo de remoção de CO2, que é o Novalang, que não existe no Brasil, mas isso seria interessante a gente tentar readequar os nossos meios. Alguns pacientes acabam migrando no suporte de ECMO VV, que eles precisam de uma bomba centrífuga para poder manter o fluxo, e a grande maioria dos pacientes que acabam sendo decanulados, eles têm uma hipercapnia mais controlada, eles acabam tendo um CO2 que fica um pouco mais prolongado no organismo. Aí seria uma transição de uma ECMO VV para um dispositivo de remoção sem a necessidade da bomba. Do ponto de vista de aspecto técnico do aparelho como um todo, é sempre uma bomba de propulsão de sangue, são as chamadas bombas centrífugas, ela é elétrica, elas duram normalmente até 21 dias, nós já tivemos pacientes que ficaram acima de 50 dias com a bomba centrífuga, sem necessidade de trocar. Elas conseguem ter um alto fluxo de até 8 litros por minuto, com uma rotação de 4.000 RPM, e sempre lembrando que o fluxo necessário para remoção somente do CO2 é um fluxo mais baixo, ele pode ser de 500 a 1.000 ml por minuto, e o fluxo necessário para oxigenação é sempre um pouco maior, acima de 2 a 3 litros por minuto. Aqui é o Quadrox Z, é uma membrana que a gente acaba usando para ECMO VV, ela é sempre fabricada de polimetilpenteno, ela é totalmente revestida de heparina, ela tem uma alta performance no caso da remoção de CO2 e a oferta de oxigênio, e a durabilidade, segundo o fabricante, ela gira em torno de mais ou menos de 14 a 21 dias. Também depende de paciente para paciente, às vezes nós tivemos pacientes que já ficaram acima de 30 dias com a mesma membrana, mas já tivemos pacientes que tiveram problemas de coagulação, e a membrana teve que ser trocada com 7 dias de uso. Do ponto de vista das cânulas, a gente sempre usa uma veia femoral na cânula de drenagem, são cânulas que podem ter até 60 centímetros de comprimento, elas são multiperfuradas, e a cânula de reinfusão, que na verdade é a chamada cânula arterializada, ela sempre coloca o sangue dentro de uma veia ou da artéria femoral. E os diâmetros sempre o maior possível. As punções sempre são realizadas através da ultrassonografia, sempre medindo o diâmetro maior, que não vai ocluir totalmente a veia ou a artéria, mas a gente sempre tende a usar um suporte de cânulas maiores. Do ponto de vista de inserção, ela pode ser periférica ou por técnica de Seldinger, sempre usando o ultrassom, como eu acabei de falar, e a fluoroscopia para o controle total dos fios guias. É sempre interessante que o fio guia seja muito bem visualizado, porque é uma cânula longa, é uma cânula calibrosa, pode ter alguns acidentes de punção, então a gente sempre usa de todos os artifícios necessários para ter uma segurança maior no procedimento. Falar um pouquinho em relação à ECMO e cirurgia torácica, são alguns temas que normalmente o cirurgião torácico acaba não tendo vivência com o uso da ECMO. Alguns pacientes com trauma torácico, principalmente a SARA induzida por contusão pulmonar, ou uma cirurgia torácica geral, que o paciente é submetido a correções de cirurgias traqueobrônicas centrais, ou tromboendarterectomia, ou síndromes pós-pneumonectomias. No caso do transplante pulmonar, que a gente vai acabar falando um pouquinho mais para frente, o caso nosso vai ser relacionado a um caso de transplante pulmonar em ECMO, e não dá a gente não pode não citar a ajuda que a pneumo sempre nos pede para poder canular os pacientes em insuficiência ventilatória aguda, seja na primeira pandemia de H1N1 e agora na pandemia de Covid-19, ou outros pacientes que, porventura, acabam necessitando de ECMO VV. Citando um trabalho de um estudo retrospectivo da ELSO, de janeiro de 98 a maio de 2014, em relação ao trauma torácico, isso foi um banco de dados da ELSO que foi levantado, foram 85 pacientes, eles tiveram uma sobrevida de 74%, e a principal complicação foi hemorragia, depois da canulação da ECMO, e tiveram uma melhor sobrevida os pacientes que tiveram apenas contusão pulmonar e usaram ECMO VV,
em detrimento dos pacientes que tiveram uma contusão miocárdica e tiveram que usar ECMO-VA. Aqui, para corroborar o estudo da Elsa, um paciente nosso, do nosso serviço, que foi transferido, um paciente que teve um trauma contuso, foi um clamshell traumático, vocês podem ver ali na reconstrução na tomografia, o terceiro arco costal totalmente fraturado, uma desinserção do externo, uma foto do intraoperatório, e o paciente em franca instabilidade da caixa torácica, mais uma contusão pulmonar importantíssima. Nós acabamos canulando esse paciente, porque tinha outros traumas associados cervicais, uma ECMO-VV periférica, com 2 veias femorais funcionadas. O paciente teve uma depuração em 28/4, com uma alta em 28/5, e hoje acompanhado no ambulatório sem nenhuma sequela. Outro exemplo do nosso grupo, e corroborando com a publicação do Conrad, que é do grupo de Viena, são para pacientes que são submetidos a cirurgias de via aérea central. Pacientes que têm fístula traqueosofágica, ou uma ressecção muito ampla de traqueia, ou mesmo carina principal, incluindo carinectomia, uma broncoplastia, no qual é colocada uma anastomose do bronco principal direito, ou bronco principal esquerdo, diretamente na traqueia, ou um slide, uma traqueostomia em slide dos pacientes pediátricos. Aqui é um estudo nosso, do nosso grupo também, mostrando uma casuística que nós temos de estenose de traqueia congênita, infantil. São 5 pacientes com uma média mais ou menos de idade de 3,7 meses, eram 4 congênitas e uma adquirida. Desses 4 congênitas, 2 tinham PIG bronchos, que é uma alteração conjunta à estenose congênita da traqueia, que tem os anéis traqueais completos, e o desfecho que o nosso paciente tiveram uma sobrevida, são pacientes bastante graves, mas nós conseguimos uma sobrevida de 40%. Aqui só mostrando, o mesmo trabalho, algumas fotos dos pacientes com broncoscopia da estenose congênita. Os senhores podem ver que o anel é totalmente completo, e à direita é o pós-operatório imediato com a ampliação da luz na traqueoplastia em slide. Aqui um pouco de ECMO e oncologia torácica também, pacientes do nosso serviço que foram submetidos a ressecções de carinectomia total e uma broncoplastia também central. Vocês podem ver nos slides à direita, são 2 casos distintos, que foram submetidos a um suporte de ECMO-VV no intraoperatório, denotando uma segurança tremenda para o anestesista e para o próprio cirurgião. A gente não usa mais aquela jet ventilation, acaba tendo lesão do parênquima que acaba sofrendo com altas pressões e altos fluxos. A gente consegue desligar totalmente o aparelho de anestesia e ter uma cirurgia bem mais tranquila. Do ponto de vista de sangramento, a hiperinização sempre é pequena, então a gente nunca se preocupa com isso, e a gente consegue dar um controle hemodinâmico e respiratório muito tranquilo para o paciente. Aqui um outro caso do nosso serviço, um paciente com liposarcoma gigante, foi submetido a um clamshell, e previamente, prevendo já uma instabilidade no momento da indução anestésica, nós canulamos esse paciente com uma ECMO-VA periférica, para poder dar o suporte tanto respiratório quanto hemodinâmico, e o paciente não teve nenhuma intercorrência no intraoperatório. Aqui, só um relato de um trabalho feito que é, assim, uma catástrofe dos pacientes que são submetidos à pneumonectomia, acabam evoluindo com uma síndrome pós-pneumonectomia. Acho que todos nós já tivemos algum desfecho ruim com esses pacientes. Ela tem uma mortalidade próxima de 88% em alguns casos, e o que acaba acontecendo é um edema pulmonar após pneumonectomia, seja por má administração de volume, má controle no intraoperatório, e o uso de ECMO às vezes passa despercebido por alguns cirurgiões torácicos. E isso é uma medida extremamente protetora para o único pulmão que o paciente tem no momento do seu pós-operatório, com desfechos bem consideráveis também. Aqui, é só mostrando um caso que nós tivemos também. Nós tivemos 2 casos com lavagem pulmonar total em pacientes com proteinose alveolar. E qual é a vantagem de você colocar um paciente em ECMO-VV? Ele permite a não ventilação do procedimento, então você tem uma estabilidade respiratória muito maior, você tem um planejamento muito maior de qual é o lado que você vai lavar. A extubação sempre é precoce na sala cirúrgica logo após o procedimento. Ele sempre permite uma lavagem bilateral
No caso, a gente sempre opta por fazer uma lavagem sequencial, então o paciente vai para o centro cirúrgico, faz a lavagem, vai para a UTI, sempre estubado, 1 ou 2 dias de recuperação da primeira lavagem, nós voltamos o paciente fica muito bem com o controle respiratório. O único risco inerente ao procedimento da lavagem pulmonar é que normalmente a gente acaba heparinizando, não é uma heparinização plena, mas pelo fato de ser a lavagem com mais a tapotagem, existe um pequeno risco de ter uma hemorragia alveolar, que no caso dos pacientes que a gente teve o acompanhamento não ocorreu. Esse foi um caso nosso, que a gente colocou uma ECMO VV, periférica, mais a lavagem pulmonar com tubo seletivo. Nós acabamos lavando o paciente com 30 litros dos 2 lados, e o paciente evoluiu muito bem no pós-operatório imediato. Não poderia falar de ECMO, não poderia deixar de não falar em ECMO no transplante, né? Acho que é uma das principais indicações. Ela pode ser usada como suporte no pré-operatório, principalmente pacientes que evoluem com hipoxemia. Tem alguns trabalhos na literatura que mostram que paciente com fibrose pulmonar, às vezes é melhor você colocar o paciente em ECMO do que colocar o paciente em ventilação mecânica, que vai manter a musculatura do paciente, vai manter o paciente mais acordado. O uso da cânula única é sempre melhor do que sedar o paciente e colocar em ventilação mecânica. Normalmente a gente acaba colocando como suporte de pré-operatório um período de segurança até de 6 semanas, seria o ideal que esse paciente ficasse no suporte e fosse transplantado. Isso no nosso meio é uma coisa, às vezes, inviável, porque a oferta de órgãos sempre é deficiente para nós. E em relatos da literatura, a gente tem uma sobrevida média de 40% desses pacientes que foram colocados em ECMO depois do transplante. E é uma ótima opção para pacientes que têm hipertensão pulmonar. No intraoperatório, a gente sempre usa o suporte da ECMO com uma canulação central, e o desmame a gente sempre pode ser no final do segundo implante. E aí vai depender se o paciente vai ter uma deficiência de hemodinâmica do ventrículo, a gente vai manter o paciente em ECMO central, ou se ele tem somente uma disfunção respiratória, principalmente nos casos de hipertensão pulmonar, que é sabido que eles vão evoluir com uma PGD no mínimo grau 1 ou grau 2 em 72 horas pós-transplante. Aqui é um estudo do grupo de Viena, do Dr. Walter Klepetko. Eles têm feito um estudo observacional e tem um ID de 159 pacientes que eles estão colocando ECMO preemptiva em todos os doentes, ou seja, todos os pacientes, independente da indicação ou não, eles são submetidos a um transplante com assistência circulatória, no caso, ECMO central. E o objetivo principal do trabalho foi avaliar a disfunção primária de enxerto depois de 72 horas, que tem o pior prognóstico. E eles viram uma taxa muito baixa, tanto de PGD grau 0, 1, 2 e 3. Isso mostra que a segurança do procedimento é muito melhor com o uso de ECMO central, implica numa melhor sobrevida a pequeno e longo prazo, demonstrando que quanto menor o índice de PGD no pós-operatório, maior a sobrevida do enxerto após 5, 6 anos. Ao passo que os pacientes que acabam evoluindo com PGD grau 3, eles acabam evoluindo com uma disfunção crônica do enxerto muito mais breve do que os pacientes que não tiveram uma disfunção primária do enxerto. Aqui são fotos do nosso serviço. Nós temos um suporte intraoperatório, no qual a gente acabou fazendo uma pneumonectomia bilateral, o paciente estava em suporte hemodinâmico com ECMO central. Ali, a permanência da ECMO central, o paciente ainda tinha uma falência de ventrículo direito no pós-operatório, então nós mantivemos a cânula na aorta, a fotografia do meio, e na última foto uma canulação híbrida, que tem alguns casos que nós estamos optando. Em vez de fazer a canulação totalmente central, nós canulamos a artéria aorta, com o sangue arterializado, e a veia femoral com uma cânula de grosso calibre, igual vocês podem ver na foto, e acaba colocando a cânula, drenando totalmente o sistema venoso, a cânula desde a cava superior, passando pelo ato direito, passando pela cava inferior e reintroduzindo na aorta. No pós-operatório de transplante, a gente sempre lança a mão dos pacientes que acabam evoluindo com PGD refratário, as medidas de tratamento clínico, ou seja, ventilação mecânica, contenção de volume, uso de óxido nítrico, e o paciente que começa a ter uma disfunção de hipoxemia refratária, é sempre precoce a indicação da ECMO.
Aqui uma paciente nossa, de 20 anos, que foi submetida a um transplante pulmonar bilateral por fibrose cística. Ela acabou evoluindo com hipoxemia no pós-operatório, no 4º dia de pós-operatório, fez uma PGD grau 3, se os senhores podem ver ali o raio-x, ela tinha uma relação abaixo de 60. Nós calculamos uma ECMO VV, com uma drenagem na veia jugular, na veia femoral, e a infusão na veia jugular. Ela teve uma melhora progressiva com decolação no 5º pós-operatório. A paciente está sem nenhuma comorbidade até hoje. Não poderíamos deixar de falar o que nós todos estamos vivendo, né, a ECMO na pandemia. Aqui é um guideline da ELSO, mostrando que o paciente que tem uma relação abaixo de 150 PO2 a FiO2, ele é fortemente sugestionado a colocar em posição prona, adaptar um bloqueador neuromuscular e sempre com ajuste de bloqueio neuromuscular titular PIP. Se o paciente tiver uma disfunção, que nós já comentamos previamente, uma relação, uma PO2 abaixo de 60 por 6 horas, abaixo de 50 por 3 horas, ou uma hipercapnia acima de 80 mg de mercúrio por 6 horas, ele já é um possível candidato a ECMO, e a gente tem que ficar meio de orelha em pé, que muito provavelmente esse paciente vai ser beneficiado da canulação. E quais são os pacientes de maior prioridade que nós temos vistos na COVID-19? São pacientes jovens, que não têm nenhuma outra comorbidade, ou seja, só evoluindo com insuficiência ventilatória. Cada vez mais o tempo de ventilação mecânica tem se diminuído. No começo da pandemia, a gente colocava pacientes em ECMO depois dos 14 dias, passamos para 10, agora está em 7, e que nós estamos vendo cada vez mais. O paciente foi entubado, colocado em ventilação mecânica, as pressões começam a ficar muito deletérias para o pulmão. Tem uma driving pressure que excede 20 centímetros de água. Começa a reter CO2 ou fazer uma hipoxemia, é melhor canular o paciente em ECMO VV e deixar ele numa ventilação protetora, que o desfecho dele vai ser muito melhor do que a própria ventilação mecânica. Aqui, para corroborar mais uma união do nosso grupo, junto da pneumologia, um paciente que está na nossa UTI, em ECMO, venovenosa, em ventilação mecânica, e mais o uso da tomografia por bioimpedância, que nos ajuda a titular a PIP, calcular qual que é a PIP ideal, calcular qual é a driving pressure, se tem área que está hipoventilada, se não tem área que está hiperdistendida, se o paciente é um bom candidato a ficar na posição prona ou não. Isso é um número atualizado de casos de ECMO que foram colocados no mundo todo, é um banco de dados da ELSO. Os pacientes que foram colocados nos últimos 90 dias em ECMO, que foram confirmados com Covid-19, foram 4.536 pacientes, e desses tiveram uma mortalidade de 50%. Chamando a atenção ali embaixo na América Latina, nos últimos 90 dias, nós tivemos 247 pacientes colocados em circulação extracorpórea, no caso uma ECMO VV, como suporte. Aqui é o mesmo artigo, mostrando que é um estudo multicêntrico, que foi realizado em 203 hospitais em 36 países, foram 1.035 pacientes colocados no banco de dados, não foi um estudo randomizado, foi só um estudo observacional de diversos centros. A mortalidade em 90 dias gira em torno de 40%, e os dados são sempre consistentes com todos os estudos na literatura. O que mais chama atenção é que, assim, os pacientes que vão ser submetidos à colocação de ECMO, eles devem sempre ser colocados em um centro que tem uma expertise. Não adianta o paciente ser colocado num ECMO, num hospital que não tem um grupo que cuide, que não tem uma fisioterapeuta adequada, que não tem um intensivista que esteja habituado a tratar de ECMO, enfim. O melhor prognóstico do paciente são sempre em centros que acabam fazendo mais suporte de ECMO VV. Esse é o gráfico do trabalho, e vocês podem ver que, assim, depois de 40 dias, a gente tem mais ou menos uma mortalidade de 40% a 50%, como previamente dito. Isso foi publicado no Lancet. Na verdade, o que chama atenção, eu sempre gosto de falar aqui, apesar da mortalidade ser tão alta, próximo dos 40%, 50%, nós temos que lembrar que, assim, se esses pacientes não tivessem sido colocados em ECMO, 100% dos pacientes seriam evoluído a óbito, porque são critérios muito bem fechados e muito bem pensados e discutidos em grupo, qual vai ser o melhor paciente a ser colocado como suporte de ECMO VV. Falando só um pouquinho bem rápido de contraindicações, as contraindicações absolutas são a hemorragia incontrolável,
uma doença terminal, é óbvio, você não vai colocar um paciente em ECMO e ver com uma neoplasia maligna, uma falência cardíaca terminal, tanto pulmonar quanto cardíaca, irreversível. Não adianta você colocar um paciente que tem lesões pulmonares secundárias a uma fibrose pulmonar, um paciente que tem DPOC, só porque ele acabou evoluindo com uma doença aguda, mas lembrando que ele tem uma doença de base que não vai permitir uma recuperação. A gente sempre tem que lembrar que a ECMO é uma ponte para algum tratamento. A ECMO é um descanso e a gente sempre preza que o pulmão dele vai ter que ser sempre melhorado e nunca piorado, vamos dizer assim. As contraindicações relativas, a gente sempre pondera caso a caso. Hoje em dia, acima de 7 dias de ventilação mecânica já não é tão mais indicado, quem sabe que o desfecho é pior. Se o paciente tem uma contraindicação anticoagulação ou uma lesão irreversível no sistema nervoso central. Em relação a considerações finais, a ECMO e o suporte da membrana de oxigenação extracorpórea é uma terapia de resgate que é adequada para pacientes com síndrome respiratória grave ou outras causas de insuficiência respiratória ou mesmo cardíaca. Eu sempre gosto de falar que ela é uma subespecialidade de cirurgia torácica, são poucos cirurgiões torácicos que estão habituados a trabalhar com ECMO. A padronização das condutas é sempre essencial, deve ser rigorosa, e conforme dito anteriormente, a equipe multidisciplinar é essencial na condução desses casos, e o treinamento e capacitação frequentes sempre são muito bem-vindos. No Brasil ainda a gente tem muitas restrições em relação ao uso, principalmente na cobertura dos convênios, ao custo e à capacitação dos profissionais. Um país com as nossas limitações, essa incorporação tem que ocorrer de forma inteligente e não a qualquer custo sob o risco de inviabilizar o processo. Se cada um começar a colocar e o desfecho for ruim, nós vamos acabar matando o programa como um todo e acabando a indicação. Em relação ao Covid, a gente sempre está aprendendo, cada dia. Hoje mesmo, assim, eu estou com a roupa de centro cirúrgico, porque tanto eu quanto o outro assistente, que é o Dr. Lucas, nós estávamos canulando um paciente em outra cidade, trazendo aqui para o nosso hospital, e corroborando mais uma vez, a ECMO sempre necessita que o paciente seja colocado num centro de experiência. Acho que era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço enormemente a oportunidade de comentar sobre ECMO e cirurgia torácica para os senhores. Obrigado, Gustavo. Parabéns pela apresentação. Nós estamos um pouco adiantados no horário. Quem vai fazer a apresentação do caso? Bom dia a todos. Meu nome é Mauro, sou R4 da cirurgia torácica. Eu vou apresentar um caso bastante interessante que faz um link com a aula do professor. Então, aqui nós temos um paciente jovem do sexo feminino, uma hipertensão pulmonar primária e uma disfunção do ventrículo direito. Estava listada para o transplante em janeiro de 2020 e foi internada no dia 30/5 com uma síndrome de baixo débito compensada com uso de droga vasoativa. Durante a internação, ela fez um eco transtorácico com uma pressão média da artéria pulmonar de 66 milímetros de mercúrio, mostrando uma dilatação e hipertrofia importante, com uma disfunção sistólica importante no VD, porém sem disfunções no ventrículo esquerdo. Então, ela foi listada para transplante no dia 29/1 e no dia 26/6, a paciente foi submetida ao transplante pulmonar bilateral e a canulação de eco. O transplante ocorreu sem intercorrência com a bitoracotomia em clamshell. O basilicimac foi usado na indução anestésica e foi feita a instalação da ECMO VA híbrida na veia femoral direita e a artéria aorta, conforme nós vimos na aula do professor. E pode ser visto nas imagens, a veia femoral canulada com a aorta também canulada. TX pulmonar sequencial esquerdo-direito, e foi feita a manutenção da ECMO VA no POI, pois havia um eco transesofágico, mostrando ainda a disfunção do ventrículo direito, sem disfunção do ventrículo esquerdo e sem disfunção do enxerto. O paciente foi mantido em tórax aberto e encaminhada à UTI. Então, aqui podemos ver o pré- e pós-operatório. É interessante notar que no raio-x do pós-operatório chama atenção para a canulação ECMO na artéria aorta e na veia femoral, que vai até a veia cava inferior. O paciente
teve boa evolução em UTI, manteve sedada, compensada, recebendo as profilaxias adequadas, com antibiótico terapia e imunossupressão, mantendo sempre em ventilação mecânica protetora. E sendo titulado a ECMO conforme a evolução diária dela. Fez um eco transesofágico no dia 1º de julho, mostrando uma melhora importante na pressão média da artéria pulmonar, agora para 29%, uma melhora na disfunção sistólica do ventrículo direito e ausência de disfunção no ventrículo esquerdo. Assim sendo, optou-se por a retirada, a migração da ECMO-VA por uma ECMO-VV. Então, foi feita a abertura torácica com revisão da hemostasia, feita a saída da ECMO-VA central com a passagem da ECMO-VV periférica. É interessante notar aqui que foi mantida a canulação da veia femoral direita e foi feita a retirada da veia femoral da canulação da artéria aorta e colocação na veia jugular interna à direita. O posicionamento foi checado no intraoperatório com um eco transesofágico que conferiu o posicionamento da jugular na veia cava superior e o posicionamento da cânula femoral na veia cava inferior. E foi visto também que o ventrículo direito tinha uma função sistólica preservada após a decanulação da ECMO-VA. O paciente foi encaminhado à UTI, onde permaneceu compensada, com a ventilação protetora e o suporte ventilatório em ECMO-VV com desmame gradual. Aqui nós podemos ver, é interessante notar nessa radiografia, a cânula central, na veia jugular interna e na artéria e na veia femoral também. No dia 8/7, ela foi submetida a um teste de autonomia com redução gradativa do SWIP até 0, com boa tolerância, e foi feita a decanulação. Aqui eu quero chamar a atenção nesse slide para a pressão de oxigênio, a PO2 na gasometria, com uma melhora importante. Pode ver no primeiro dia após a troca da ECMO-VA para a VV, após a migração, ela tinha uma PO2 de 66 milímetros de mercúrio, e no dia da decanulação, no teste de autonomia, essa PO2 já estava em 119, uma importante melhora. Então, ela foi decanulada, à beira-leito, sem intercorrências, com compressão local. O paciente permaneceu em UTI por conta de compensação do quadro clínico, onde foi submetida à traqueostomia, recebendo alta para a enfermaria no dia 28/8, submetida a medidas de reabilitação com alta hospitalar e segmento ambulatorial. Então, só para pontuar aqui umas considerações finais para fazer o link com a aula, o paciente fez um uso de uma ECMO-VA por conta da hipertensão da artéria pulmonar e hipertrofia do VD, que não foi feito o desmame gradual, porque a paciente mantinha uma disfunção importante do VD. Com a melhora funcional do VD após controle, a paciente foi submetida à migração para a ECMO-VV para melhor suporte ventilatório, que possibilitou uma melhor reabilitação pulmonar, redução da sedação e da ventilação protetora, além de ter uma melhor taxa na disfunção, na redução da disfunção do enxerto. Muito obrigado. Parabéns, Mauro, também pela apresentação, foi bem clara e bem objetiva. Eu acho que um comentário que eu gostaria de fazer, assim, como o Gustavo já comentou na aula, o ECMO não é uma terapêutica tão nova, mas realmente o grande boom dessa terapêutica, pelo menos a nível Brasil e certamente a nível internacional, foi o H1N1. Então, após o H1N1, o ECMO começou a ser utilizado com muito maior frequência do que anteriormente, e agora, com o Covid, então, teve um uso extraordinário. Um uso extraordinário ao ponto de faltarem membranas no mercado nacional e internacional. Então, é claro que a mídia tem comentado muito do kit intubação, que é uma tragédia, né? Faltar curar e outros medicamentos, Propofol e outros, mas também nós que estamos na linha de frente desse tipo de dispositivo, temos visto
que existe falta sazonal da própria membrana do ECMO ou de máquinas. Algumas vezes nós temos a membrana, mas não tem uma máquina, outras vezes tem a máquina, não tem membrana, outras vezes não tem cânulas. Mesmo as cânulas, que são poucas, no Brasil pelo menos, são poucas empresas que fornecem essas cânulas, nós, de tempos em tempos, temos tido alguma dificuldade, tem que ter tido algum grau de adaptação, mostrando que realmente o consumo disso aumentou muito, e como também já foi demonstrado, a mortalidade, na verdade, internacional, naquele trabalho que foi mostrado acho que do Lancet, foi uma mortalidade de 50% intra-hospitalar. A nível nacional, isso é um pouco mais alto, pós-Covid. Mas, de qualquer forma, dos doentes que foram indicados, certamente os que não tiveram acesso a esse tratamento, provavelmente a taxa de mortalidade é bem próxima a 100%. Então, na verdade, eu não vejo como uma taxa de mortalidade, mas como uma taxa de sobrevida. É um outro modo de ver quando é usada uma terapêutica tão grave, como em doentes tão graves como são esses, né? Então, na verdade, a taxa não é uma taxa de mortalidade de 50% ou de 70%, mas sim uma taxa de sobrevida de 30% a 50%, dependendo do local e dependendo do hospital e do serviço. Acho que nós temos o privilégio aqui no complexo de ter uma equipe multiprofissional treinada, de ter inclusive algumas UTIs que são treinadas especialmente para lidar com esses pacientes. Então, desde do plantonista, da nossa equipe, obviamente, dos pneumologistas, dos infectologistas, esses doentes, o manejo do ECMO do ECMO em si, tem dois grandes problemas, na verdade. Um é a questão de coagulação e questão de AVC. A própria COVID tem uma porcentagem alta de tromboembolismo e de acidente vascular cerebral como causa de complicações e óbitos, e a ECMO também tem alguma taxa desse tipo de mortalidade e de infecção. O fato das canulações serem, mesmo as periféricas, que a grande maioria, elas acabam sendo uma porta de entrada, então, eventualmente, uma parcela destes pacientes acaba cursando com infecções e acabam isso sendo causa de morte e mortalidade. O grande vantagem é a vantagem do suporte ao pulmão, do descanso ao pulmão, para aumentar a probabilidade que esse pulmão venha a se recuperar do trauma, seja do Covid, seja de qualquer outra etiologia. Eu acho que se alguém quiser fazer, temos tempo para um breve comentário apenas. Falta apenas 4, 5 minutos. Se alguém quiser fazer algum comentário, a palavra está aberta e nós encerraremos a reunião. Gustavo, parabéns pela apresentação. Eu queria só fazer um exercício de futurologia aí com relação ao ECMO, né? É lógico que é uma coisa que está em progressão e uso cada vez mais importante. Quem sabe por futuro, né? Nós tenhamos uma perspectiva de, se nós ficarmos convivendo com esse coronavírus durante muito tempo, né? A indicação de uso do ECMO de forma mais precoce, ao invés de fazer ventilação mecânica por períodos tão prolongados nesses pacientes que apresentam lesões pulmonares já definidas, assim, na tomografia, acima de 50%, 70%, você acha que teria espaço para a ECMO ocupar mais isso? A gente tem um protocolo de utilização mais precoce? Oi, Aurelino. Obrigado pelas palavras. Assim, é o que a gente tem visto desde esse ano que a pandemia vem evoluindo, né? A indicação pelo guideline da ELSO eram 14 dias, foi baixando para 10 dias, 7 dias, e hoje, assim, acho que na apresentação, não sei se ficou muito claro ou não, assim, o paciente é colocado em ventilação mecânica, e ele já tem falhas de pressões, que são proibitivas do ponto de vista de volutrauma, de pneumotórax, de pneumomediastino, ou que ele tem uma retenção de CO2, ou uma hipoxemia refratária, mesmo as medidas de prona, óxido nítrico, enfim. O ideal é que esse paciente seja realmente canulado o mais precoce possível. E em se canulando o paciente mais precoce possível,
o desfecho dele é muito melhor, porque às vezes você consegue diminuir as pressões utilizadas no aparelho. O ideal é que esses pacientes não tivessem ventilação mecânica. Alguns serviços acabam acordando o paciente, tirando sedação, tirando o bloqueador neuromuscular. O paciente não vai ficar sarcopênico, o paciente vai ter uma fisioterapia muito mais dirigida do ponto de vista respiratório. Eu acho que a melhor ventilação protetora é a ausência da intubação orotraqueal, e se a gente tem um dispositivo que ajude a fazer isso, a ECMO certamente é esse. Assim, só para fechar a reunião, acho que a grande dificuldade que nós temos a nível nacional é a questão de financiamento. O método ainda não foi aprovado pela Conitec, na última vez que foi avaliado, então o SUS não paga e a saúde suplementar também não paga. Praticamente nenhum convênio ressarce isso. Então, isso é a grande dificuldade, na verdade, que nós temos para expandir essa tecnologia, é a questão do financiamento. Eu queria agradecer a presença de todos, nós estamos exatamente no nosso horário, e parabenizar ao Gustavo e ao Mauro pelas excelentes apresentações. Muito obrigado a todos.